Glória a Deus. Eu cumprimento todos da ENAADES com a paz do Senhor. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que estão aí, no conforto de vossas residências, estão ouvindo atentamente os louvores, estão adorando ao Senhor aí na sua comodidade. E desde já, neste momento, quero agradecer a Deus, estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer também ao nosso querido amigo que a gente ganhou, um companheiro na obra de Deus, o irmão Daniel, né? Confundi ele com Danilo é o irmão dele, mas não vai acontecer o mesmo erro, o tiro não vai cair duas vezes no mesmo lugar. Também quero agradecer ao irmão Pedro, as respectivas esposas de ambos, porque a liderança é constituída de família, e a família é a base forte para sustentar uma boa liderança. Onde um líder vai, as esposas vão atrás, liderando junto, dando direcionamento. E nessa oportunidade, estou muito feliz, você adolescente, você jovem, irmão ou irmã que está aí a ouvir a palavra de Deus. Hoje, nessa oportunidade, vim aqui trazer uma palavra de Deus para vocês. Eu espero que Deus possa falar grandemente ao coração de cada um de vocês e que a palavra possa penetrar ao coração de todos que estão nos ouvindo. Quero parabenizar aqui o cantor Rafael, que antecedeu aqui, Deus abençoe, né? Certamente as terras, não só do Brasil, como também de todo o globo da terra, conhecerão o nome dele, pelo dom que Deus deu a ele e pela excelência que faz uso. Com certeza, um dos cantores mais bem capacitados que eu ouvi em igrejas, e tenho certeza, viu? Seus pés marcarão o território do nosso país. Se você aí na sua casa, no seu conforto, tem a Bíblia Sagrada, hoje eu quero meditar num livro que eu acredito que é bom para a juventude. Eclesiastes, capítulo de número 12, quero ler o primeiro versículo com vocês que estão aí, e depois quero ler os últimos versículos que estarão no versículo de número 13 e 14. Então, o Eclesiastes no capítulo 12, eu vou ler o primeiro versículo, vocês que estão aí na sua casa, pegue no smartphone, ou então se está no notebook, abra uma aba paralela, abra a Bíblia Sagrada, ou se tem a Bíblia em espécie, e se não tem, faça só ouvindo mesmo, ouça apenas a leitura. Diz assim o Eclesiastes 12 primeiro, diz da maneira seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Os versículos de número 13 e 14 diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo a toda obra e a tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Você que está aí nos ouvindo aí, pode olhar agora que nós temos um livro diante dos nossos olhos, que talvez é um livro emblemático, traz para nós algumas questões, e este livro é um livro antigo, do Antigo Testamento, está entre ali Provérbios, muito próximo também do livro de Salmos, e este livro é conhecido como um livro de filosofia. Não sei se você já teve contato com algum livro de espécie mais intelectual, e os livros de filosofia, que são mais intelectuais, eles têm uma característica principal. Eles querem extrair reflexões daquele que está lendo. O Eclesiastes não está diferente desta premissa. O livro de Eclesiastes traz a ideia para nós que seriam pensamentos dentro do contexto judaico, trazendo reflexões acerca do pensamento da época, mas o que está em Eclesiastes parece que atravessa toda a linha do tempo e chega também até nós. A palavra central que vai aparecer quase 24 vezes no livro de Eclesiastes é a palavra vaidade. A palavra vaidade, ela tem o significado daquilo que é temporário. Toda vez que o escritor do Eclesiastes usar a palavra vaidade, ele vai estar identificando aquilo que é temporário. O próprio livro começa a dizer que de vaidade, tudo vai ser vaidade. A ideia principal que o escritor está transmitindo a todos nós é que tudo dentro da vida em que estamos é passageiro, tudo vai embora. Ao exemplo, como se fosse água tirada de uma torneira que é colocada sobre a mão e logo escorre pelos vãos do dedo.
Temos a ideia de que tudo vai ser passageiro, e esta ideia de passageiro contrapõe ou bate de frente com outro tema que o livro também coloca como centro, que é o tempo. Todos nós temos problema com o tempo. O tempo talvez para nós é algo que ou talvez nos beneficia ou talvez nos traz prejuízo. O tempo mal administrado ele traz prejuízo, mas o tempo bem usado ele pode trazer vantagem. E diante disso o Eclesiastes traz para nós a ideia de que dentro do tempo tudo tem um tempo adequado, e se o tempo não for usado de maneira adequada, você não consegue recuperar aquilo que você perdeu. A ideia é muito clara. Quando nós falamos de vaidade, o Eclesiastes está dizendo para nós que ninguém durará para sempre, porque todos nós, o capítulo 4 do Eclesiastes vai dizer que temos a vontade de ser eternos. Nós queremos sempre estar presente. Haja vista que hoje nós temos a rede social. Todos querem estar sempre diante dos olhares daqueles que são bem-sucedidos. Todos também querem estar com os milhares e milhares de seguidores em suas redes sociais. Todos querem ter milhares e milhares de visualização. Entretanto, isso é resultado. Resultado se chama sucesso. E o sucesso vai repercutir em você a necessidade de sempre manter o sucesso em auge. Isso vai garantir para você que você estará passando debaixo de algo que o tempo faz com que você esteja. Olhando bem aqui para mim, foque. Pegue aqui a ideia que eu quero trazer para você. Quando o Eclesiastes no capítulo 1 está falando para nós acerca de vaidade, ele está dizendo para nós que figuras muito melhores do que eu, do que você que está aí, já estiveram sobre esse mundo, mas infelizmente passaram, não serão lembrados, eles são temporários. E olhando toda a grandeza que tem, ao caso de Alexandre o Grande, que construiu um império ao ponto de invadir quase toda a área indo-europeia, olhando o caso quase do império do Peloponeso, a Grécia antiga, com Esparta e Atenas, também acabou caindo em meio ao vão da história. Olhando a ideia do Império Romano, que no século IV depois de Cristo também caiu diante do seu poder. Olhando Napoleão Bonaparte, olhando todos os grandes conquistadores, Mussolini, Hitler, Stalin, olhando todos os outros grandes conquistadores dentro do campo político, Benjamin Franklin, Fernando Henrique Cardoso dentro do Brasil, a Bíblia estava dizendo: todos estes homens com a sua glória passarão, mas tem uma coisa que não passa. Isaías capítulo de número 40 diz: quem é o homem e acha porventura que é o filho do homem? São eles porventura como a erva do campo, e são também como a flor. Seca a flor, murcha a erva, mas a palavra de Deus não passa. Só uma coisa dura para sempre, é a palavra de Deus e a pessoa de Deus. Olhando dentro desse período em que nós estamos, nós devemos ter a consciência claríssima: tudo vai passar, tudo vai embora, mas se nós tivermos algo dentro de nós que dura após esta vida, com certeza nós estamos imortalizando a nossa vida. Eu lembro numa reflexão rápida, que uma vez chegando na sala de aula, um aluno me fez uma pergunta e ele disse: professor, por que o senhor, durante toda a sua formação acadêmica, escolheu justamente ser professor? Haveriam tantas outras profissões que o senhor poderia exercer um papel profissional, por que o senhor escolheu ser professor? Olhando fixamente no olhar daquele aluno intrigado, eu disse para ele: olha, eu escolhi ser professor porque eu queria, de certa forma, ser imortal. Porque ser professor é trabalhar o processo da imortalidade através dos seus ensinos. Ele disse: como assim o senhor quer ser imortal? Eu disse: óbvio, um dia eu vou ensinar você, e você vai aprender aquilo que eu te ensinei. Ao sair dessa sala, você vai ensinar para outra pessoa, mas você vai ensinar as bases daquilo que eu te ensinei. E aquela pessoa que aprendeu com você, logo vai ensinar para outra pessoa que no modelo base saiu daquilo que eu ensinei. Então, ser professor é ser imortal, é viver através do ensino em centenas e centenas de pessoas, mas olhando, vai chegar um dia que isso também vai acabar. E o Eclesiastes está dizendo para nós: veja o sol que nasce todos os dias, veja a água que vai para os mares e os mares não enchem. Nós não cansamos de olhar para isso, mas sabemos de uma coisa: tudo isso é vaidade. Mas Salomão continua a nos dizer, no capítulo de número 2, ele diz: veja eu, Salomão, que fui rei dentro de Israel. Eu tive servos criados dentro da minha casa, expandi o reino que meu pai deixou sobre a minha gestão, mas olhando tudo isso eu percebi que eu era como um tolo que corria atrás do vento. Nós devemos olhar nesses últimos dias
E o ensino está nos trazendo profundidade acerca da pandemia que atingiu o mundo. Que tudo dentro da esfera da existência é como correr atrás do vento. Você não conhece ninguém que amontoou milhares e milhares de reais, dólares ou qualquer outra moeda do mundo que conseguiu levar isso após a morte. Você não conhece ninguém que conseguiu gloriar-se de tudo que conquistou dentro desse campo terreno após a sua morte. Tudo finda-se na morte, e a morte é uma consequência do tempo, porque Adão, quando cai no Éden, traz a nós uma consequência, a consequência é o tempo. O tempo traz problemas a todos nós, e olhando a todos vocês que estão aí dentro desta live, eu quero chamar vocês para pensar uma questão. O tempo é o fator primordial para nós entendermos quem somos, como estamos e quem seremos. A pessoa que não entende o tempo em que está e o tempo que deseja estar é uma pessoa irresponsável. E você, talvez adolescente que está aqui nesta live hoje, que está usando mal o seu tempo, quero abrir um adendo aqui. Estamos tendo problemas variados que estão acontecendo dentro da área cibernética. Você sabe que um dos grandes problemas que atinge a sociedade hoje é o tráfico de pessoas. O leste europeu é campeão nisso. E se você não sabe, Belém do Pará, uma cidade no Brasil, é a campeã na América do Sul em exportação de pessoas para viverem como escravas sexuais na Europa. Mas não é esse o ponto principal. Estas pessoas que são enviadas para a Europa, elas são usadas em vídeos pornográficos na internet. E pasme vocês, existem pesquisas que estão alastrando que está tendo maior consumo de vídeo pornográfico na internet nesses últimos dias. Por quê? Porque os adolescentes estão ociosos em casa, porque os jovens estão ociosos dentro de casa. Você precisa entender que este tempo é um tempo de você alicerçar as suas bases. Qual é a forma que você está usando o tempo dentro da sua casa? Se você está usando o tempo para inutilidades e para destruir a sua vida, eu quero dizer para você, você está perdendo o seu tempo. Quando nós falamos de tempo, todos vocês que estão aí, a Bíblia vai dizer no capítulo 3 de Eclesiastes que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. E quando ele fala acerca dos propósitos para o tempo, todos nós devemos entender tudo o que acontece na nossa vida, tudo que está relacionado com a nossa pessoa e com o nosso tempo, diz respeito ao nosso momento de viver. Eu vou fazer uma reflexão breve com você. Você provavelmente deve ter na sua casa um smartphone. Se você está abaixo da casa dos 16 anos, provavelmente quem comprou esse smartphone foi seu pai. Você lembre que seu pai, para comprar esse smartphone, precisou dedicar esforço em trabalho para ganhar dinheiro para comprar o smartphone. Então você logo lembra que o que ele gastou para ganhar dinheiro foi tempo da vida dele. Se ele gastou alguns dias da vida dele, isso equivale a um número de porcentagem da vida dele. O celular que você tem na mão, que às vezes você joga e quebra e você não dá valor, vale tempo de vida do seu pai. Talvez você que está aí na sua casa, que trabalhou em uma empresa, você já é maior e você gastou tempo da sua vida na linha de produção, na sua empresa, no escritório, onde quer que você trabalhe, e lá você recebeu um salário por trabalhar naquela empresa. Aí, pegando o seu salário, você comprou um relógio. Esse relógio que você está sobre o seu pulso, ele vale uma porcentagem do tempo da sua vida. Quando nós falamos de tempo, nós não falamos de relógio. Quando nós falamos de tempo, nós falamos de vida. O que Salomão está querendo trazer à nossa ideia é que tudo acerca do tempo corresponde à sua vida. Eu logo quero perguntar a vocês, todos nós sabemos que a inconsequência é um dos principais fatores de manifestação e característica humana, mas quando nós olhamos o tempo da nossa vida, e sabemos que dia após dia nós estamos perdendo a nossa vida, porque o tempo está roubando ela de nós, como nós estamos usando a nossa vida. Você que está aí nesta live, perceba e olhe para mim aqui que estou diante de você. Há um tempo determinado para todo propósito. E talvez esse seja um propósito que Deus esteja te chamando para a profundidade. Quando eu falo de tempo, eu lembro sempre de questões muito profundas acerca do tempo. Eu lembro que eu tive um aluno que uma vez foi jogar futebol em uma noite, e num jogo de futebol com alguns amigos, acabou torcendo o tornozelo. Ele foi ao hospital da cidade, a enfermeira lhe deu um remédio que infelizmente
repercutiu nele um efeito colateral. E aquele efeito colateral fez com que à noite ele tivesse uma parada cardíaca e na manhã ele viesse a óbito. Toda a escola ficou chocada por um aluno que tinha infelizmente perdido a vida. Todos viram ele à noite jogando bola, levaram ele para casa, viram ele se despedir, mas na manhã do dia seguinte não tiveram a oportunidade de vê-lo acordar. O tempo é assim, ele vai em estalos de dedo, a vida vai embora rápida. Nós não temos oportunidade de recuperar o tempo perdido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente que sai por aí querendo fortalecer pontos fracos, mas eu quero dizer outra fala para você, uma palavra de liderança. Saia para fortalecer seus pontos fortes. E o ponto mais forte que existe na sua vida é Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz que é na fraqueza do ser humano que a grandeza do poder de Deus, ela aumenta dentro de nós. Não deixe com que o tempo faça com que sua vida vá embora de maneira irresponsável. Aproveite o tempo. E quando nós falamos de tempo, eu devo entender a segunda premissa que nós temos acerca do tempo. Ei, você que está aí me ouvindo, preste atenção. Todos nós sabemos que um dia o tempo vai precisar de uma resolução para ele. Quando todos os pontos da sua vida se quebram, quando tudo na sua vida começa a dar errado, nós precisamos de alguém que venha solucionar o problema do tempo na nossa vida. Porque todos nós sabemos que nessa irresponsabilidade nós gastamos tempo demais, nós gastamos muito tempo com a internet, nós gastamos muito tempo com coisas fúteis, nós gastamos muito tempo com aquilo que não traz crescimento e não traz vantagem para nós, e depois ficamos reclamando do tempo que foi embora, ficamos num saudosismo tremendo. Deixa eu fazer uma reflexão com todos vocês que estão me ouvindo, talvez tenha alguém que é mais de idade, eu tenho uma idade mais avançada que está me ouvindo. Quando você ia para a escola, você aproveitava o tempo? Quando você ia para a escola, você estudava tudo que era necessário? Quando você ia para o trabalho, você trabalhava o suficiente? Quantos adultos eu encontro por aí dizendo, meu Deus do céu, quanta sabedoria, meu Deus do céu, como você consegue guardar tanta coisa na cabeça? É porque durante toda a minha juventude eu soube aproveitar o meu tempo. Eu sabia que o tempo de leitura que eu tinha e o tempo em sala de aula futuramente seria um tempo de colheita. Então eu estava semeando num tempo passado para colher num tempo do futuro. Quantos de vocês que estão aí, adolescentes, me ouvindo, vão para a escola ou estão tendo aula online, mas estão vendo a aula de qualquer jeito, não estão aproveitando, e quando forem adultos e precisarem de novo desta disciplina, vão dizer, poxa, por que naquele tempo eu não aproveitei aquilo? Aí quando já estiver avançado o tempo, vai tentar voltar lá atrás para recuperar, não vai conseguir, aí vai buscar com o tempo que tem, aquele tempo que perdeu, vai perder o tempo que tem e não vai ter mais tempo nenhum. Você precisa entender que a vida não está equacionada em um relógio. Ou você aproveita o tempo, ou o tempo vai embora e você não terá mais tempo nenhum. Resumindo, tempo é vida. E quem quiser viver, viva no tempo e aproveite o tempo que tem. Precisamos entender que o Eclesiastes começa a nos dizer então. No capítulo de número 12, a ideia acerca do tempo e acerca da vaidade, ele diz, tudo é passageiro. E do outro lado ele diz, tudo está debaixo do jugo do tempo. E daí? Ele diz, então aproveite os dias da sua juventude, antes que venham os tempos dos dias maus, no qual você não vai ter alegria sobre eles. Hoje você talvez é jovem e totalmente inconsequente. Você não pensa no futuro. Hoje talvez você é jovem e você nem sabe onde quer estar. Hoje talvez você é jovem e sai por aí aproveitando o seu cristianismo da maneira que você quer. Sabe, às vezes eu vejo algumas pessoas e estas pessoas, elas começam a dizer supostamente que são crentes, vão à rede social. Engraçado é que elas tentam ligar uma coisa a outra que não consegue se unir, sabe, como se fosse um quebra-cabeça com uma peça que não se encaixa. Pessoas postam foto de maneira sensual e colocam o versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pois é, o que uma coisa tem a ver com a outra? Outras pessoas estão em chats na madrugada, esperando os pais dormirem, e estão tendo conversas completamente fora do contexto de uma vida cristã. Adolescente precisa entender que ele também é crente, que ele também é adorador,
que ele também tem sacerdócio universal sobre a sua vida, e Deus dará conta de tudo aquilo que está acontecendo com ele. Eu lembro que quando eu falo de adolescente, eu tenho algumas experiências na minha vida que não são tão legais. Eu tive um aluno que foi meu aluno há quase 7 anos atrás. O nome dele é Vinícius Martins, um garoto exemplar no primeiro ano do ensino médio, uma pessoa espetacular. E eu lembro que ele gostava muito de ficar próximo de mim, e ele falava, mestre, mestre, e toda vez ele escrevia no meu diário de classe, ele escrevia, quero ser igual ao senhor mestre e tal, e eu gostava dele. E eu comprei um livro uma vez para ele, dei para ele leu, voltou, conversou comigo, mas passou o primeiro ano, ele precisou trabalhar, porque a cidade do interior é assim, precisa trabalhar e estudar à noite, ele foi estudar à noite. E aí eu lembro que um dia à noite eu fui numa reunião pedagógica da escola, quando eu estou cruzando o portão da escola, eu vi 2 meninos debaixo da árvore, um abaixou o boné assim para mim não olhar, era ele que estava com baseado de maconha fumando debaixo da árvore. Eu fui conversar com ele e falei com ele assim, o que está acontecendo com a sua vida? Ele disse assim, mestre, é que agora eu estou com outra cabeça, agora eu estou em outra vibe. Eu falei, não é isso que eu estou perguntando. Fazer, você pode fazer o que você quiser, a vida é sua, eu não tenho essa autoridade para interferir no que você está fazendo. Mas eu quero dizer para você, você tem a ideia que esse tempo que você está perdendo não vai voltar atrás? E ele olhou para mim e disse assim, por que, mestre? Eu disse, porque é o seguinte, você está trabalhando? Ele disse, estou trabalhando. Eu falei, você conseguiu conquistar o que com o seu trabalho até agora? Ele falou, não consegui conquistar quase nada, o senhor sabe, eu moro na área rural, meus pais têm uma condição limitada, eu tenho que ajudar em casa. Eu falei, legal, cara. Então deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem lavou a sua roupa para você estar aqui? Ele disse, a minha mãe. Eu falei, quanto tempo ela gastou com isso? Ele disse, ela gasta toda manhã lavando a roupa. Eu falei, legal. Você sabia que você está vestindo o tempo de vida da sua mãe? E aí ele começou a ficar espantado. Eu comecei a conjugar a vida dele debaixo de tudo que estava acontecendo com o tempo. Eu falei assim, e agora a sala de aula está lá e você saiu da sua casa para quê? Para fumar um baseado de maconha? Ele disse, mestre, eu entendi que eu estou perdendo tempo. Aí eu disse para ele, não, deixa eu dizer uma coisa para você. E aí eu contei uma história para ele. Eu falei, você está com algum problema em casa? E ele disse assim, não, eu estou passando por umas crises. Eu falei, olha, deixa eu dizer uma história. Aí eu contei, eu falei, os sentimentos tinham uma ilha, e nessa ilha onde os sentimentos moravam, infelizmente essa ilha começou a ser afluída, ela ia ser submergida. Ele falou, e aí, mestre? Eu falei, então essa ilha começou a ter os sentimentos migrando para outra ilha. Ele disse, e o que tem? Eu falei, então, para salvar os sentimentos dali, um sentimento começou a salvar todos e colocar em botes salva-vidas e enviá-los para outra ilha. E ele disse, e qual era o sentimento? Eu falei, e esse sentimento que salvou os outros sentimentos era o amor. O amor foi salvando um, foi salvando o outro, só que chegou um problema. No final das contas, ninguém mais estava ali na ilha, o amor estava sozinho e ninguém poderia salvar o amor. E o amor viu que estava vindo a tristeza num barco, e ele disse, tristeza, eu te coloquei num barco, me leva com você. Só que a tristeza tem um problema, ela é tão pegajosa que ela quer ter exclusividade, então ela não deixa ninguém entrar na vida de quem está triste. Então a tristeza disse, não, estou tão triste que eu quero ficar comigo mesma, e foi embora. No segundo momento passou a luxúria, e ele disse, luxúria, me leva contigo. Ele disse, não, jamais, você está com as pernas molhadas, você entrando no meu barco, você vai estragar ele, porque luxúria é assim. Você quer ter, e você está tão caprichoso de ter aquilo, que você acha que é tão luxuoso, que você não pode repartir com ninguém. E aí, no segundo momento, a luxúria não salvou também o amor começou a chorar, mas veio um barco de alguém dando uma risada, era um velho. Ele disse, sobe aqui, amor, eu vou levar você para o outro lado. O amor já estava desesperado porque a água estava no seu peito, subiu em cima do barco, começou a se secar, quando viu, chegou do outro lado, desceu daquele barco, entrou na ilha. Quando ele foi olhar para trás para ver quem era que tinha salvo a vida dele, o barco já tinha sumido. Então ele procurou na ilha a sabedoria e foi falar com a sabedoria e disse, sabedoria, eu queria te fazer uma pergunta. E disse, pode falar. Ele disse assim, alguém me salvou da ilha, eu estava morrendo afogado, você sabe quem me salvou daquela ilha? A sabedoria disse, quem te salvou foi o tempo, amor.
porque só o tempo é capaz de entender o amor. E aí eu disse para ele, você tem uma coisa que você vai aprender, que o melhor tempo na vida é o tempo dedicado a amar. E você pode não estar dando valor ao seu tempo, mas eu tenho tempo para te amar. E você não entendeu, eu perdi tempo aqui te amando. Uma coisa que a gente precisa entender, nós que estamos aqui sobre esta vida, é que há uma dose de amor depositada sobre a nossa vida, e essa dose de amor requer tempo. Deus deu o tempo da vida do seu Filho em favor de nós. Deus deu o tempo da eternidade depositado sobre nós. Deus tem tempo para ouvir as nossas orações. Deus tem tempo para ter relacionamento com a gente. Deus tem tempo para ouvir o seu choro, suas murmurações, os seus problemas. O que você precisa entender é que dentro desta existência gigantesca você não está sozinho, Deus está com você. O que a gente precisa entender nesses últimos momentos é a ideia de que tudo é passageiro, mas dentro desta fase passageira há um Deus no céu que põe o tempo sobre a minha vida, que eliminará esse tempo. 1 Coríntios 13 diz, depois que passar tudo que é passageiro, virá aquilo que é pleno sobre nós. Precisamos ter a consciência que o tempo de Deus está chegando para a minha história, e é esse agora. Vivamos o tempo de Deus para a nossa vida. Entendemos que diante desta estrutura, maus dias chegam, dias em que você está com os ânimos fora do contexto, dias em que o seu psicológico não estará bem, dias em que você vai querer fugir da sua casa, dias em que sua fé estará em oscilação, mas não podemos permitir que esses maus tempos gerem em nós a perca do tempo que nós temos agora. Estamos em dias de isolamento social, precisamos aproveitar o máximo o nosso tempo. Aproveite esse tempo, adolescente, para fazer aquilo que você nunca fez. Se não for agora, vai ser quando? Aproveite esse tempo para tentar encarar Deus na oração e para buscar Deus de maneira sobrenatural e ter experiências com Ele dentro da sua casa. Aproveite para fazer propósitos acerca do seu futuro, esperando certo que se o Senhor não voltar, nós teremos ainda uma longa jornada sobre esta terra. Aproveite para que estes dias sejam dias cobertos da sua oração. Ore pelo presidente do nosso país, ore pelos governantes da nossa nação, ore pelos pastores e pelas igrejas deste país que estão enfrentando dificuldade no meio desta pandemia. Pois é, mas no segundo momento ele também diz, dias maus, no qual você não vai ter contentamento. Estamos em uma época em que todo mundo, nesses últimos momentos, estão procurando uma única coisa, a eternidade dentro desta terra. Porque ninguém quer abandonar esta terra. Todo mundo quer estar fixado sobre esta terra. O Ministério da Saúde mostrou que de 2006 até o ano de 2016, numa faixa de 10 anos, 98% foi o aumento das cirurgias plásticas em adolescente. De 100%, 62% dos que fazem cirurgias plásticas são os adolescentes. O que isso está mostrando? Que nós estamos desgostosos com o nosso tempo, que nós não estamos felizes com o nosso tempo. Eu boto em outra tecla aqui. O Eclesiastes capítulo 12 começa a falar dos problemas que vão vir em tempos que você não terá prazer. Ele diz, os seus olhos vão enegrecer, as suas pernas vão tremer. Ele diz, os guardiões da casa vão ficar completamente sem força. Os dentes vão perder, a mordedura vai perder a sua força. Serão os dias da velhice, os dias em que você não terá mais prazer neles. Estamos em uma época em que as pessoas estão tentando fugir do tempo da sua vida. E todo mundo está tentando remediar. E cada vez mais estamos tentando encontrar a fórmula da juventude para não chegar nos dias em que deveríamos estar. Há pesquisas no Japão que tentam apontar que o homem conseguirá viver até 125 anos se preservar a sua vida em um estado completamente modelado. Ninguém quer chegar à casa da velhice, porque todo mundo sabe que velhice condiciona a sua vida à dependência de alguém. Em segundo momento, ninguém quer chegar à velhice,
porque sabe que a velhice traz uma estética que ao rosto, ao olhar do outro, gera para você estranheza. Todo mundo, quando usa a palavra velho, acha que velho é feio, acha que velho é atrasado, acha que velho não sabe das coisas, porque tem a síndrome de Hebe, a deusa da juventude. Todo mundo acha que é um jovem eterno, ninguém quer viver o seu próprio tempo, e o Eclesiastes está nos aconselhando: use bem o seu tempo, para você não usar em um tempo que você não vai conseguir o tempo que você não tem. E o Eclesiastes continua nos dando um aconselhamento muito profundo, quando ele vai nos dizendo acerca de questões, e aí ele diz: duas premissas são bases para essa existência. Se tudo vai embora, e se tudo depende do tempo, primeiro momento, temam a Deus. A Bíblia Sagrada diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Todos nós precisamos entender que nós precisamos de sabedoria para os nossos dias, mas para isso é necessário que entendamos que temer a Deus é um princípio base. A palavra temor, que aparece no livro de Eclesiastes, ela dá a ideia de nós termos reverência diante de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: quando começa este culto e você está aí na sua casa, quantos de vocês estão como espectadores e quantos de vocês estão como adoradores? Porque a live cibernética, a live como culto, gerou para você conforto, conformidade, e você acha que pode usar como quiser. Quantos de vocês estão fazendo culto quando estão na live? Quantos de vocês estão aproveitando a live? Quantos de vocês estão adorando na live? Porque uma coisa é certa, não deixou de ser culto, e nós precisamos nos achegar a Deus com reverência. Uma coisa é certa e é necessário nesses últimos dias, para que esta juventude seja bem sucedida, é necessário ter reverência. Chegarmos com confiança diante de Deus, mas nos prostrarmos diante dele sabendo do seu poder. E o segundo momento, além de dizer da reverência, ele fala para nós o seguinte: obedeçam os seus mandamentos. Uma premissa básica para nós termos a consciência de uma vida bem sucedida é a obediência a Deus. Precisamos ser obedientes a Deus, porque sem obediência não existe sucesso. E eu lembro de uma história básica que aconteceu comigo, porque desde muito jovem dentro da igreja evangélica eu exerci esse ministério de pregar, o ministério de ensinar, o ministério de estar entre o meio dos sacerdotes da igreja, os pastores, os obreiros, e me introduziram muito rápido dentro deste meio. Mas tudo que é muito rápido acaba gerando precocidade. Houve um período da minha vida que dentro do campo acadêmico eu comecei a ter um choque na minha fé. E eu comecei a oscilar na minha ideia religiosa e comecei a desacreditar de alguns pilares bases da vida religiosa. Eu lembro como se fosse hoje. Um grupo de amigos me chamou para ir numa cidade próximo a Campos do Jordão, uma cidade que se chama Guararema. Íamos em 4 crentes dentro do carro. Quando saímos de Jundiaí para ir para Guararema, a época é um pouco antiga, um amigo chegou com o carro e estava lançando um DVD de um menino chamado Luan Santana, e a música era Meteoro da Paixão. E aí eu lembro que ele tinha colocado um DVD no carro dele, colocou o DVD e o DVD foi tocando, e todos os crentes cantando no carro, alegre, fazendo festa. Descemos até a cidade de Guararema. Quando chegamos na cidade, entramos no centro, começamos a fazer um barulho, só que nós iríamos ficar em uma chácara afastada da cidade, uma cidade próxima de uma amiga nossa. Fomos para a chácara. Quando chegamos naquela chácara, ficamos ali, e aí a Sônia, que era uma amiga nossa, que hoje o Senhor levou para si, ela começou a falar assim: o William aqui da chácara do lado, ele se converteu. Para você ter noção, o William era um cara desse tamanho. E aí quando esse William chegou lá na chácara da Sônia, ele estava naquele primeiro amor, e a gente quase saindo do amor, e ele no primeiro amor. E você sabe que crente no primeiro amor quer falar de Jesus, quer comentar as experiências que teve. E ele chegou lá na chácara e começou a falar de Jesus pra gente, e a gente falou assim: meu Deus, esse gordão tá muito chato, cara. E aí a gente querendo driblar esse gordão, fechamos a porta do quarto, deixamos ele lá fora, ficamos lá dentro do quarto.
E aí quando eu saí do quarto, ele olhou para mim e disse assim, eu conheço uma profeta. Falei, e aí? E eu gostaria que vocês fossem visitar essa profeta hoje. Eu falei, profeta? Eu falei, profeta coisa nenhuma. Entrei de volta para o quarto, os meninos começaram a conversar e disseram, nós estamos próximo de Mogi das Cruzes, vamos subir para Mogi das Cruzes para nós irmos numa balada hoje. Eu falei, demorou. Falei, vamos fazer o seguinte, o gordão lá quer que a gente vai na casa de uma profeta, vamos na casa dessa profeta de lá, a gente deixa ele aí, tchum, a gente vai para a balada. Falou, demorou. Fomos todo mundo, ele foi na motinha dele atrás, e aí a gente chegou lá na casa daquela profeta, paramos, aí eu olhei a casa era só um corredor que tinha um portão, aí eu olhei o portão e falei assim, meu Deus, onde essa profeta mora? Ele falou, mora aqui nesse corredor. Quando eu fui entrando, eu abri o portão, coloquei o pé, eu falei assim, meu Deus do céu, uma profeta não pode morar aqui. Alguém lá de dentro da casa deu um grito e disse para mim, por que você julgou a minha casa por humilde antes de entrar dentro dela? Eu falei, meu Deus. Fui entrando dentro da casa, a hora que eu entrei, olhei assim a casa, tinha só um sofá, não tinha móvel nenhum. A profeta veio com umas muletas, e aí ela estava com uma gaiola, aquela quando você sofre acidente e quebra o osso na perna, e ela veio toda mancando. Eu falei, meu Deus do céu, essa profeta está mais quebrada que a gente. A hora que eu fui olhando, ela falou, senta. A hora que eu fui sentar, o sofá tinha um buraco, caí dentro do buraco. Eu falei, meu Deus do céu, nem o sofá presta aqui nessa casa. A hora que eu comecei a olhar aquela profeta, eu falei assim, e aí, o que aconteceu com a senhora? Ela falou, sabe o que foi isso? Eu falei, o quê? Desobediência a Deus. Eu falei, ai Jesus. Ela falou assim, sabe, eu quando era mais jovem, eu era desobediente a Deus. Eu falei, eu também. Ela disse, e quando eu era mais jovem, eu casei fora da direção de Deus. Eu falei, ai, vai falando, Jesus. Ela disse, e nesse casamento, infelizmente, começou a ter brigas, e há 2 anos atrás, alguém entrou dentro da igreja e disse para mim, assim diz o Senhor, ou você deixa ele seguir o caminho, eu vou levar embora. Eu falei, Deus. E ela disse, então, e diante disso, nós estávamos entrando há 6 meses aqui na cidade de moto, veio um caminhão do nada, bateu na moto, jogou a gente, ele morreu na hora, e eu fiquei viva nesse estado. Eu falei, meu Deus. Eu falei, e aí? Ela falou assim, e agora eu fico aqui nessa casa, eu não tenho para onde ir, eu não tenho no que me alimentar. Eu falei, Jesus, nem para mandar um urubu para sustentar o profeta. E eu zombando na minha cabeça e falando, e ela falou assim, tá bom, vocês têm que ir embora, né? E ninguém tinha falado nada. Eu falei, a gente precisa ir embora. Ela falou assim, mas vamos orar antes. Cara, aí já dá desespero. Quando a gente vê crente que é meio misterioso falando que vai orar, a gente já tem vontade de virar, né, um animal que enfia a cabeça debaixo da terra, se esconder. Quando ela começou a orar, aí ela não falava mais português, começou a falar uma língua que só os céus entendem. Quando ela começou a falar em línguas e disparar línguas naquela casa, ela fala assim, eu vejo um carro descendo a serra de Mogi das Cruzes, e eu vejo 4 corpos de uma cidade distante jogado do lado deste carro pegando fogo, e eu vejo o resgate colocando estes corpos em saco e levando para o necrotério. Assim diz o Senhor, ou seguem o caminho da obediência, ou vai direto para o necrotério hoje. Eu falei, meu Deus. Então eu olhei para o outro, estava chorando, olhei para o outro que também estava chorando, pensei comigo e falei, hoje não vai ter mais nada não. Olhei para o William, o crente, o gordão, e falei para ele, aí, vamos voltar lá para a casa da Sônia, tem algum culto para a gente ir hoje aqui, que eu quero ir adorar o Senhor. Fiquei crente na hora, porque uma coisa temam a Deus, obedeçam os seus mandamentos. A obediência é o caminho do sucesso, e aquele que não segue o caminho da obediência acaba se dando mal. E o capítulo Eclesiastes continua a nos dizer, sabendo que um dia todas as coisas virão diante dos olhos de Deus, sejam elas boas ou sejam elas más. O que a gente precisa entender na nossa consciência é que tudo que a gente faz aqui nessa vida
vai vir diante dos olhos de Deus. Você queira ou não queira. E aí eu digo para você uma questão e eu vou entrar no desejo. Cadê o menino aqui do teclado? Vem aqui comigo, aqui me ajudar. Ó, contratei ele aqui agora. Ó, você vai ver que menino bonito. Dá um sorriso para a câmera quando chegar aqui. Ó, quer ver? Ó? Fica vendo que menino bonito esse. Ó. Tem namorada? Então, em nome de Jesus, eu ministro aqui sobre você uma penca de filhos apostólicos. 12. Uma história diz que uma senhora tinha recebido como herança do seu esposo muitas terras. Só que quando seu esposo veio a óbito, ela viu que aquelas terras tinham muitas dívidas. Em vez dela acertar as dívidas, ela procurou um advogado para que pudesse negociar a sua causa. O advogado chegou e disse para ela que para pegar aquela causa ele precisaria de honorários. Ela ficou um pouco irredutível e não queria pagar os direitos do advogado. Então ela disse para o advogado que poderia defender a sua própria causa. Só que alguns homens da cidade que eram interessados por aquela terra souberam da negociação e foram até o juiz arrumando provas para tomar dela juridicamente aquelas terras. Só que uma coisa, ela ficou confiante. Ela pensou que ela era uma velha e pensou que o juiz teria pena dela. Ela confiava mais nos sentimentos do juiz do que na justiça do juiz. E ela ficou ali, confiante. O advogado pela segunda vez veio tentar negociar com ela, mas ela disse: não, eu não quero negociar com você, porque eu sei que o juiz vai ter pena de mim. Esquecendo ela que o juiz averigua fatos, e ele queria saber do contexto da história. No dia do julgamento, ela perdeu a causa e também perdeu as terras e a herança. Porque o juiz olhou os fatos e julgou ela pelos fatos, não pelo sentimento que tinha por ela. Todos nós precisamos entender que nos últimos momentos, os fatos de nossa vida serão apresentados diante de Deus. E não pense que é porque Deus te ama que Ele não vai olhar para os fatos. Porque se tem uma coisa que Deus tem dentro de si, é a sua justiça. E ela é perene, ela apresenta para nós a face legítima de Deus. Eu quero dizer para você que é adolescente, aproveite a sua adolescência, sabendo que este é o melhor período para a sua vida, para servir a Deus. Não desperdice o seu tempo e nem deixe com que as vaidades levem embora aquilo que pode ser eterno. Construímos durante toda uma vida o alicerce da eternidade, mas frações de momento podem destruir. Então saiba de uma coisa: tudo virá a lume diante dos olhos de Deus. Charlie Chaplin dizia: a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Ninguém ensaia nessa vida. Mas saiba de uma coisa: dentro do palco, sorria, chore, alegre, porque um dia as cortinas desta vida se fecham e você pode terminar sem aplausos. Entendam? Dentro deste tempo em que estamos vivendo, este é o tempo do Senhor para a nossa história. Eu quero dizer para você que está aí na sua casa, adolescente, que neste momento precisa de vitalidade espiritual. Não é a palavra do Leandro, não é a palavra de ninguém, é o Espírito Santo que pode entrar aí, fazer morada e fazer mudança. Não é o contexto de vida do Leandro, e muito menos as aplicações orais do Leandro, é o poder da palavra de Deus, pelo convencimento do Espírito Santo, que fará a diferença. Venha para viver um tempo diferente, venha para intensamente viver um relacionamento com Deus, venha ter diálogos profundos com Deus, venha ter encontros com Deus, porque este chegou e é agora, é o momento de ter encontro com você. A hora é em que Deus procura adoradores para ter encontro com Ele, e esse é o tempo de Deus para a sua história. Eu quero neste momento ministrar ao seu coração uma palavra de oração, para que você que está aí na sua casa, independente de qual seja a sua faixa etária, você viva o profundo de Deus. Talvez faz tanto tempo que os dons espirituais não se manifestam mais na sua vida.
Talvez faz tanto tempo que você não sente mais aquele calor no seu coração. Talvez a sua oração fica um vazio e você não sente mais que tem uma emanação de um ser sobre você. Talvez você profetizava e não profetiza mais. Deus te dava sonhos e você não tem mais. Chegou a hora de um novo tempo. Não deixe que as vaidades deste mundo tirem de você aquilo que Deus tem para a sua vida. Não deixe que nada tire da sua história aquilo que Deus tem para você. Chegou o tempo de Deus para a sua vida. Se você pode nesse momento, feche seus olhos, você que está aí. Se você pode, em nome de Jesus, coloque a mão sobre o seu coração. E em nome de Jesus, você que está aí nesta live, comente agora, caso você deseje, diga: eu quero ter novas experiências com Deus. Você que está aí nessa live, neste momento, interaja com a gente. Chegou a hora de você despertar. Faça o seu papel evangelístico. Compartilhe essa live aos seus amigos. Envie agora para os grupos e diga: eu quero novas experiências com Deus. Eu quero orar. Pai, eu oro nessa noite em nome de Jesus. E eu quero declarar sobre esse adolescente que ele viverá o espetacular de Deus e uma nova proposta para a sua vida. Aqueles que não estão conseguindo, Pai, ter um contato direto com o Senhor, porque este ócio está fazendo com que ele perca tempo em vez dele ganhar tempo. Pai, eu quero orar pelos pais desses adolescentes, para que sejam direcionados pelo Senhor e através do Senhor que eles consigam, meu Pai, distribuir sobre esses adolescentes, meu Pai, maravilhosamente instruções, conselhos de sabedoria, palavras ministradas direto dos céus pelo Espírito Santo revelado. Pai, eu quero em nome de Jesus pedir que o Senhor visite este adolescente, que o Senhor encontre ele, que o Senhor vá diante dele, que o Senhor em seus sonhos o embale, que o Senhor em sua força lhe dê vigor, que o Senhor em seu espírito coloque a chama viva do Espírito Santo. Pai, eu oro em nome de Jesus para esse que está talvez desanimado, para esse que não tem em casa a provisão. O Senhor ainda é o Deus da provisão, e nós oramos para que o Senhor atentamente, com olhar de amor e misericórdia, com seu ouvido atento, escute o clamor desse teu filho que te chama. Nós pedimos em nome de Jesus, ó soberano Deus, que o Senhor também trabalhe na liderança da Enades, que o Senhor os abençoe profundamente, que o Senhor lhes dê estratégia para continuarem trabalhando com esta juventude, e que, Pai, o Senhor possa neste momento, meu Pai, visitar a todos profundamente, dando a eles, meu Pai, uma porção espiritual, e que o Senhor também possa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, abraçá-los. Ao órfão neste momento, ao que não está tendo consolo, que o Senhor possa profundamente trabalhar em sua vida, e nós te agradecemos, porque sabemos que o seu amor é infinito e está conosco todos os dias. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.